Fala, veteranos! Eu sou o Renan Muniz e hoje estou aqui para conversar com ele, o jornalista que escreve para o Jornal de Poços, Rafael Santos. É uma honra conversar com você aqui. A honra é minha. Grande trabalho que você está fazendo, Renan, para a página da torcida. Eu acompanho todas as entrevistas e, assim, eu acho que é um registro histórico da história da veterana e isso aí vai ficar para sempre, cara. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado. Como que você começou a trabalhar nessa área de jornalismo? Eu sempre quis ser jornalista, acho que desde as primeiras que perguntaram para mim o que você quer ser, eu, jornalista. Não tinha muita outra opção não. Então eu prestei vestibular na Universidade Católica de Santos. Fui para Santos, meu pai morava lá na época e acabei passando e fazendo faculdade de jornalismo lá. Isso em 2003, comecei minha faculdade, fiz de 2003 a 2006. E sempre já gostando de esporte, né? Tinha um jornal laboratorial lá chamado Agência Facos. Já cobri o Santos Futebol Clube, que é meu time de coração. E daí fui indo e até agora aqui já no Jornal de Poços. Fala um pouco dessa sua trajetória, os lugares que você já trabalhou, os tipos de trabalho que você já realizou. Eu comecei na Folha de Cubatão, ainda na Baixada Santista, já fazendo esporte, o esporte local de lá. Tive passagens por assessorias de imprensa, a Osam, uma empresa lá de Santos. Mudei para São Paulo, onde fiz trabalhos freelancers, trabalhei por cultura e mercado, e em São Paulo fiz de tudo um pouco, saí um pouquinho da área de jornalismo, fui trabalhar em locadora. Foi uma fase que fiz de tudo um pouco mesmo para morar em São Paulo, até que surgiu a oportunidade de voltar para Poços na assessoria de imprensa da Caldense. Foi uma passagem curta, de 5 meses, mas foi muito bacana. Foi onde eu tive contato com o sistema de treinamento do clube, como funcionava um time de futebol, participei dos amistosos, então aprendi muito ali. Depois que eu saí da Caldense, tive um tempo que eu trabalhei em outras coisas também, até ser contratado há quase 5 anos pelo Jornal de Poços, onde eu cubro a veterana desde então. Como que é a sua rotina de trabalho para o Jornal de Poços? Como você obtém as notícias sobre a veterana? Eu faço a cobertura em loco, né? Sou um setorista, né, como se diz, da Caldense. Sempre que possível eu estou no CT, vendo os treinos, acompanhando todas as informações. Tem a ajuda da Maíra, né, assessora de imprensa, que às vezes não dá para ir, ela manda as notícias. Mas sempre que possível eu estou no treino. O que eu não consigo fazer é viajar com o time, né? Cobrir os jogos fora daqui. Acompanho pela rádio, com o Ailton Fonseca, com a turma. Mas os jogos aqui também cubro, então o máximo de informação que eu possa ter da veterana eu tenho. Mas e quanto à sua rotina de trabalho, assim, que horário que você costuma escrever os textos? Como é que funciona essa sua metodologia de trabalho? O jornal de Poços fecha geralmente lá para 7, 8 horas da noite. Acho que até 6 horas é a hora de você estar escrevendo os textos. Eu tenho 3 páginas para escrever lá, né? Eu tenho a página de esporte geral, que a gente pega de agência de notícia, mas eu que monto. A página de esporte local e a página de variedades, que ficou comigo desde um tempo. Então é bastante serviço, assim, e que eu vou fazendo ao longo do dia, conforme vão aparecendo as coisas. Eu prefiro cobrir treino da Caldense de manhã, para ter mais tempo para escrever, mas que nem no caso treino à tarde, que nem no Ronaldão. Aí eu faço à tarde, vou pro jornal em cima da hora e corro para escrever e dar em primeira mão para meus leitores. Fala um pouco sobre a repercussão do seu trabalho, o seu contato com outras mídias, as suas notícias que saem em outros meios de comunicação. Né? Como ele está muito perto da Caldense, muita coisa é repercutida por outros meios, né? Televisão, rádio, né? Então, geralmente o pessoal pega o Jornal de Poços de manhã e muita coisa do que eu escrevo vira pauta pro dia, né? E acho que isso é muito legal, né? Porque mostra que foi interessante o que você buscou, a notícia que você buscou, que o teu trabalho está sendo válido mesmo, não só para o leitor, mas para outras mídias também, né? Qual que é a tiragem do Jornal de Poços hoje? Eu acho que, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que chega perto dos 5 mil, 4 mil, eu não tenho muita certeza, mas é por aí. O que você sente quando você vê alguém comentando sobre algo que você escreveu ou levantando algum debate sobre algum assunto que foi ideia sua? É muito legal, né? Eu acho que eu fiz jornalismo justamente para isso, né? Para provocar, causar discussão, para que as pessoas se mantenham informadas e possam, a partir da minha notícia, discutir, chegar a novas conclusões. Eu acho que isso é a finalidade do meu trabalho, acho que de qualquer jornalista. Quais são as maiores dificuldades e alegrias que você encara no dia a dia da profissão? Eu acho que assim, eu acho que a dificuldade tem em todo lugar, né? Não é fácil trabalhar em qualquer área, assim, mas eu tenho muito amor pelo jornalismo. Eu acho que assim, é muito mais alegria, né? Acho que eu tenho
Não sei se todo mundo tem isso, mas eu sou das pessoas que faz o que ama, né? Que sempre sonhou. Então, todo dia quando eu acordo para ir trabalhar é uma alegria imensa, né? Então, é difícil ter alguma coisa que fala, isso eu não gosto. Na maioria é só alegria mesmo. Como que é essa concorrência para o jornal impresso com a internet que dão as notícias em tempo real? Então, não há, né? Não há concorrência, né? Porque a notícia ela é imediata, né? Como a rádio também, né? A rádio também sempre deu em tempo real. O pessoal fala da internet, mas por ser texto também, né? Mas o rádio sempre chegou na frente de todo mundo, de TV e tal. O que o jornal impresso tem que fazer, tem que se aprofundar mais, né? Trazer mais do que a notícia superficial. Geralmente uma notícia de internet é uma coisa rápida, de 2, 3 parágrafos, falando do fato acontecido, o que é muito interessante para as pessoas ficarem informadas. Mas para saber muito mais do que aquilo, para saber aprofundar no tema, saber o que as pessoas estão pensando, outras visões, é legal o jornal impresso, né? Que tem mais. Tem um texto maior mesmo, tem mais informação. Tem alguma história engraçada, algum apuro que você já tenha passado nos bastidores da profissão, naquela correria para fechar a notícia, para entregar a matéria? Sempre tem, né? Jornalismo é assim, se você der bobeira, ainda mais no jornal impresso, não tem como voltar atrás, né? Eu não lembro de agora de uma coisa assim imediatamente não, mas às vezes você erra alguma coisa assim que não podia ter errado, né? E no outro dia tem que fazer uma errata, isso acontece, não é uma coisa legal de acontecer, mas com o tempo você vai diminuindo essas coisas, né? Agora, coisas engraçadas sempre tem, né? Geralmente, os bastidores de futebol tem muita piada, né? Tem muita coisa aí que a gente tinha o Matheus Monteiro, né? Que hoje está na Record. O Matheus, ele era uma figura, né? Quando ele cobria a Caldense era outra coisa, a gente morria de rir, era sempre uma história falando do Ailton Fonseca, do André Luiz, que ele trabalhava junto, era bem bacana, assim. E hoje em dia o próprio Ailton conta várias histórias legais, é sempre muito divertido. Como que é para você essa responsabilidade de ser um formador de opinião, das pessoas lerem o que você escreveu e tomar aquilo como verdade, acreditar naquilo? Eu acho assim, né? Hoje em dia, em época de internet, que todo mundo no Facebook escreve o que quer, e forma opinião, né? Porque o que você escreve as pessoas leem e tal. Eu acho que a função do jornalista é ser cirúrgico na coisa, né? Eu acho que o diferencial de você ler uma notícia no Facebook ou uma argumentação de alguém que não tem faculdade, que não está preparado para aquilo, o diferencial do jornalista é levar os fatos verdadeiros, corretos, sem falhas, para que a pessoa não tenha dúvida daquilo, né? Então acho que assim, o importante da minha profissão hoje em dia não é só informar, porque informar todo mundo informa, mas é ser correto nas informações. Você tem algum tipo de receio, de repente, escrever algo, fazer alguma crítica a alguém, incomodar essa pessoa, ou então cometer algum equívoco, escrever algo um pouco distorcido do que aconteceu de fato e ter que se desculpar? O medo sempre sim do equívoco, né? Se você escrever alguma coisa que abala outra pessoa, mas se for verdade e se for relevante para a população, você não pode pensar só na pessoa, né? Você não pode deixar de fazer porque você é amiga da pessoa e tal. Isso não tem problema. Agora, escrever alguma coisa errada, escrever algo que vai atrapalhar a vida da pessoa, isso aí é uma coisa que a gente sempre pensa, né? E sempre tem medo que aconteça mesmo. Porque todo mundo falha, né? A gente tenta não falhar, mas falha. Acho que esse é o maior medo de um jornalista, é poder escrever algo que estraga a vida da pessoa. Tem um caso, quando eu era estudante, eu trabalhava na Folha de Cubatão, era uma redação formada só por estudantes, e a gente colocou uma foto de um possível estuprador na capa do jornal. Tempos depois foi provado que ele não era ele, né? E a gente colocou a imagem dele, a família dele, o que passou, quer dizer, foi uma coisa de jovem, né? Foi uma falta de experiência que eu espero que nunca mais se repita, né? Foi um erro muito grande, não foi só meu, foi da redação inteira, mas eu estava participando e serviu como lição para que nunca mais aconteça. O que a Caldense significa para você? Caldense, cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Cobrir a Caldense pra mim é a realização de um sonho, né? Eu sempre vim no jogo da Caldense, acho que desde que eu nasci. Meu tio, meu pai, eles me trazem jogo desde que eu podia entrar no estádio. Então, eu me lembro de jogos de 94, eu sou de 83, eu vim antes disso, mas eu lembro do time de 94, que tinha o Osmarzinho, que tinha o Afrânio, o Ailton Cruz no gol. Quer dizer, então eu sempre acompanhei muito a Caldense. Eu vi o título de 2002 no estádio. E de 2002, quando eu mudei para Santos, foi um tempo que eu fiquei acompanhando de longe e tal. Mas quando eu voltei a cobrir e tá todos os dias, acho assim, é uma coisa muito, muito importante para mim. Assim. A Caldense faz parte da minha vida. Eu fui criado no clube, né? Eu acho que muito da minha personalidade, ela vem do que eu tive de experiência no clube da Caldense.
almoçava, chegava da escola, almoçava e corria pra Caldense, ficava até 8, 9 horas da noite, né? Treinei com o Mané da Pinta, então assim, minha mãe é uma das maiores jogadoras da história do vôlei da Caldense, a Duda, né? Hoje ela dá aula lá há mais de 20 anos, ganhou o troféu de melhor jogadora de Minas, jogando pela Caldense, então a Caldense faz parte da minha história e eu pretendo sempre contribuir, né? Sempre poder ajudar que a Caldense chegue no lugar que merece, né? Então, Rafa, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Eu só queria agradecer de novo, né, de estar aqui e, assim, dizer que o que a página Lama Verde está fazendo, assim, nunca aconteceu, nunca vi nada parecido e vale muito a pena acompanhar, porque as histórias são ótimas, os entrevistados melhores ainda, então eu espero, Renan, que você consiga permanecer fazendo isso por muitos e muitos anos e que isso se torne uma coisa que faça parte mesmo da Caldense, porque a gente precisava de uma mídia como essa. E parabéns de novo. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar também e parabenizar você pelo seu trabalho, pela cobertura que você faz da Caldense, pelos textos que você escreve e agradecer realmente você pela presença. Então é isso, pessoal. Eu conversei com o Rafael Santos. Eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço. Valeu, Rafael. Valeu.